Bom, a gente sabe que um marxista ele tem muito serviço para fazer. Pode parecer piada, mas não, é verdade. O marxista ele tem muito trampo. Porque primeiramente o marxismo ele tem um movimento de adaptabilidade muito grande que eu já mencionei num vídeo anterior. Já tem um tempinho. Ele é um movimento que tem que se adaptar, ele tem que transformar o seu discurso num discurso contraditório ao seu discurso anterior. Isso porque a sociedade tem emoções, ela tem mutações. E o discurso marxista ele permite essa modificação, ele permite um salto de uma posição para outra imediatamente e como se nada tivesse acontecido, né? E de onde é que viria esse processo de salto? Viria da própria dialética marxista. Que além do marxista ter que observar todo o processo de transformação social para transformar o seu próprio discursivo, isso gera um trabalho imenso, porque tem que estar sempre atento. A vida literária dos marxistas é muito produtiva. Eles escrevem demais, escrevem muito mesmo, todos os anos. Então, o marxista, se ele quiser estar atualizado com a bibliografia marxista, ele tem que ficar lendo livros marxistas a vida inteira. E só lê isso, para virar especialista no assunto. Então, é muito difícil você encontrar... Assim, já é muito difícil encontrar um marxista estudado. Mas encontrar um marxista estudado em outros assuntos que não a teoria marxista é um fenômeno impossível. Porque para ele fazer isso, ele tem que abjurar do conhecimento que ele tem, ou a pretensão do conhecimento que ele quer adquirir sobre o marxismo. Então, ele tem que parar de estudar marxismo para estudar outras coisas, que vão exigir muito dele também. O que acontece é o seguinte, como eles não fazem isso, eles não têm condição de integrar em discussões mais elevadas. Quer dizer, então, o monopólio do conhecimento humano se resume na teoria marxista, para eles. É que quando entra em epistemologia, ética, ontologia, esses caras levam uma coça. Eles não conseguem desenvolver um pensamento em cima disso, em cima de lógica, não dá, não conseguem. E a dialética marxista, ela tem um fundamento muito esquisito. Ela é uma dialética de saltos. E os objetos que ela trabalha, aqueles mais altos, mais elevados possíveis que se pode elencar, que o Marx e o Engels elencaram, são objetos que correspondem a outros sistemas filosóficos como elementos necessários da realidade, elementos constitutivos da unidade do real. Esses elementos, como o próprio Mário Ferreira dos Santos percebeu, são elementos que muitas vezes geram tensões, geram atritos, geram conflitos internos no próprio objeto. Ou às vezes são antinômicos, que geram conflitos, mas que não resultam numa coisa diferente. Ou seja, são tensões irresolúveis, enquanto que tensões são antinomias resolúveis. O que faz tensão não ser antinomia, antinomia não ser tensão. Por isso que a definição que eu dei é estranha. Mas para além disso, o que constituiria esses saltos então? Por exemplo, o salto da qualidade para a quantidade. O Marx não consegue entender como a qualidade e a quantidade, que são opostas, conseguem trabalhar unitariamente no mesmo objeto, sem ter problemas de contradição ou problemas de identidade, ou seja, violando princípios clássicos, princípios da lógica clássica, da lógica formal. Então, ele, por ser materialista, ele estuda sempre, explica os elementos da realidade por meio de relações de causalidade, ônticas. Ele vai sempre reduzir o elemento mais formal no primeiro, que seria o elemento mais ôntico, ou no elemento mais ôntico. Então, assim, é como se o elemento ôntico virasse uma bainha mucilaginosa que engloba os elementos de ontologicidade, como se fosse uma organela. Analogicamente falando, claro. A gente pode pegar um exemplo engraçado, que é o exemplo do peixe, e vocês vão entender por que do exemplo do peixe. Você pode olhar qualquer sistema filosófico, dialético. Cada filósofo, ao longo dos séculos, vão conseguir dizer, vai te ensinar alguma coisa interessante sobre o peixe. É o peixe, que você conhece o peixe que você come. O Aristóteles, o Sócrates não vai falar do peixe. O Pitágoras vai falar do peixe. O Pitágoras vai te ensinar sobre o peixe. Ele vai ensinar que há elementos que são perduráveis no peixe, há elementos que não são perduráveis, elementos que não perduram, elementos que passam, que morrem, que se desfalecem. Só que todos eles têm uma identidade. E se for relevar o aspecto formal, o peixe tem um aritmos, ele tem um número, uma coisa que faz ele ser ele, não outra coisa. Mas ele não tem um número só, né? Ele tem vários números. É que a concentração desses números está repousada numa unidade.
naquele aritmos mais alto, mas tem outros também, até o aritmo de quantidade do próprio peixe, porque por mais que a quantidade não esteja referindo-se à quantidade de aritmos, a quantidade ela tem uma identidade, que é o seu aritmos. E é claro, esse aritmos do peixe ele está arranjado na matéria por uma lei de proporcionalidade intrínseca, que é oriunda da possibilidade ontológica de todo ser ter uma ordem ontológica, a possibilidade ontológica da própria ordem ontológica. Te falou um monte de coisa legal sobre o peixe. Ele falou que o peixe tem uma estrutura metafísica complexa, né, que você não percebe, principalmente quando ele estiver no seu estômago. Pô, o Platão vai dizer que o peixe ele tem um eidos, uma ideia perfeita de peixe. Né, e esse peixe que você está vendo é apenas uma cópia, ou um elemento participativo, daquela ideia perfeita de peixe. Aristóteles vai dizer que há um aspecto formal nesse peixe, assim como um aspecto material, mas eles estão totalmente unidos num processo de dualidade entre matéria e forma, onde essa essência do peixe está ali, no próprio peixe, não longínqua desse próprio peixe. E o que está ali também não é uma cópia, mas a própria essencialidade do peixe. O Kant, o Immanuel Kant, ele vai separar para você o peixe em si do peixe sendo, a apresentação e a representação de peixe. E ele vai dizer também que a representação é adequada às categorias do conhecimento. E ele vai tabelar para você as categorias do conhecimento. E quando ele o faz, você percebe a qualidade, a quantidade, a necessidade, a contingência, a possibilidade, a impossibilidade, a pluralidade, a unidade do peixe. Porque faz todas as partes da categoria do conhecimento, então está totalmente conectado no processo cognitivo. Dentre essas simultaneidades entre representação e adequação do intelecto à coisa, mas não a coisa em si. O Hegel faz um sistema de tese, antítese e síntese, onde o peixe seria a síntese, porque a tese seria a ova. A ova de peixe afirma o peixe que será por intelecto futuramente, mas nega a atualidade do peixe, porque é uma ova. Depois vem a antítese. A antítese é o peixe em desenvolvimento, que afirma essa intelecto do peixe futuramente, mas nega a condição atual de peixe e nega a condição atual que poderia ser vislumbrada pela tese, porque ainda não é peixe. Enquanto que a síntese já é o peixe, que afirma a tese por ter virado peixe, nega a tese por não ser mais uma ova, afirma a antítese por ser um peixe e nega a antítese por não ser mais um peixinho em desenvolvimento, ou seja, faz uma dupla afirmação e uma dupla negação, uma síntese, uma união entre as partes téticas e antitéticas. Olha só, saí lá de Pitágoras e fui para Hegel. Cada um tem alguma coisa legal para te falar do peixe. Mas o que o Marx tem para te dizer do peixe? Nada. Porque ele não sabe o que são elementos emocionais e perdurativos do peixe. Porque a dialética dele é de saltos. Saltos, aqui no caso qualitativos e quantitativos, por exemplo, potenciais e atuais. Ele só consegue resumir o menos ontológico, o mais ontológico no menos ontológico, no mais ôntico. E aí, como ele faz isso, ele chega na ideologia alemã, por exemplo, ele me solta uma pérola de que a essência do peixe é o rio. Por quê? Porque os elementos quantitativos, o peixe tem uma quantidade de matéria, ele está envolto num ambiente que tem uma quantidade de matéria maior do que a quantidade de matéria do peixe, o rio é maior que o peixe. Sendo assim, já que a qualidade está reduzida à quantidade, e a quantidade maior revela um valor, que é uma qualidade, então o valor de maior na quantidade de matéria da água é superior ao valor menor da quantidade de matéria do corpo do peixe. Portanto, a essência do peixe é o rio. Aí quer dizer, se você repescar o peixe e tirar ele do rio, ele vai deixar de ser peixe, porque ele já está afastado da sua essência, e isso é uma contradição. Entende? Quer dizer, um movimento para eles, ele pode ser ou quantitativo ou qualitativo. Quer dizer, ele pode aumentar em quantidade reduzindo em qualidade. Então só você vê essa gritaria que esses comunistas fazem. Não tem substância alguma, mas que para eles faz todo sentido. É de propósito, não é porque eles são preguiçosos, eles fazem por querer. Assim, talvez vocês tenham dificuldade de achar
um marxista que compreenda bem filosofia. Vocês podem achar marxistas que compreendem bem a teoria marxista. E isso já é uma mão na roda para vocês, já é um milagre. Agora, se você vê um marxista que estudou bem teoria marxista e que estudou bem filosofia, aí você entra num processo contraditório também. Porque se ele estudou bastante teoria marxista e ele estudou bastante filosofia, com certeza esse cara não é marxista.